O importante aqui é que no Oriente Médio nós vemos a prioridade dos Estados Unidos a nível global. A prioridade não é combater o Irã. Nesse momento, não é uma leitura correta dizer que os Estados Unidos vivem para combater o Irã, para destruir o Irã. Não, a prioridade do atual governo dos Estados Unidos, a prioridade geopolítica da potência norte-americana é combater a Rússia, é ter sucesso na sua guerra contra a Federação Russa. E aqui a gente volta para a doutrina Carter. Em 1979, surgiu a doutrina Carter, que identificou o Golfo Pérsico como um interesse estratégico que pode ser defendido militarmente pelos Estados Unidos. Que a doutrina Carter, ela não foi pensada pelo presidente Carter, que a iniciou, mas sim por um conselheiro de segurança nacional, o Brzezinski. E o Brzezinski, quando ele pensa na doutrina Carter de que o Golfo era um interesse vital, uma zona vital para os interesses dos Estados Unidos, ele está pensando justamente num confronto com a União Soviética, que essencialmente para ele é a Rússia. Porque o Brzezinski, ele segue uma teoria geopolítica clássica, inspirada no Mackinder, de que a Rússia é um problema geopolítico por ter o coração de terra do mundo, por ter controle da Eurásia. Então, as preocupações dos Estados Unidos em relação ao Golfo não eram só o Golfo, a passagem de navios mercantes e navios militares na região do Golfo Pérsico. A preocupação é que os soviéticos tinham dado apoio para o Iêmen do Sul, enviado algumas tropas, alguns assessores para o Iêmen do Sul, que fica no Golfo. A preocupação era a perda do Irã. A preocupação é de que os soviéticos tinham enviado tropas de combate para o Afeganistão. Então, eles tinham muito receio de que isso acontecesse também no Irã ou acontecesse em algum outro país. O Brzezinski, durante toda a sua carreira, ele pensou em uma estratégia para confrontar a Rússia. Foi assim desde os anos 50. Ele tinha uma posição radical e ele mudou a perspectiva da política externa dos Estados Unidos em um momento em que ela estava apegada à ideia de detente, uma ideia de se conciliar e não confrontar tanto a Rússia ou a União Soviética. Ele pegou o legado do Kissinger, o legado do governo Nixon, de uma aproximação com a China, o legado de se aproveitar do afastamento entre chineses e soviéticos, pegou esse legado e decidiu que era hora de fazer uma ofensiva contra os soviéticos, não respeitar a ideia de que o leste europeu seria uma zona de influência soviética, e bancar movimentos islamistas, inclusive dentro da União Soviética, que tivessem uma posição anticomunista. Então, só existe doutrina Carter, só existe preocupação com o Golfo em função de um grande confronto com a Rússia. E na leitura do Brzezinski não era só um confronto por uma contradição política, uma diferença política, mas uma diferença geopolítica. Uma questão fundamental que movimenta todas as relações internacionais. Então, o governo Biden tem dois motivos, pelo menos, para conduzir a sua política no Oriente Médio em função do seu confronto com a Rússia. A evidente diferença política de que esses dois governos, Putin e Biden, Putin versus Estados Unidos, já está muito clara. E, claro, o princípio geopolítico conforme desenvolvido, conforme pensado pelo Brzezinski. Inclusive, depois que caiu a União Soviética, o Brzezinski continuou defendendo uma posição de desconfiança em relação à Rússia. Ele defendeu que a Ucrânia tinha que ser retirada do espaço de influência da Rússia, porque sem a Ucrânia a Rússia não poderia ser um império euroasiático. O Brzezinski também foi um grande defensor da expansão da OTAN e de intervenções militares dos Estados Unidos na Europa. O exemplo prático disso foi a intervenção na Guerra da Iugoslávia. Piotr Peterzak escreveu para Modern Diplomacy que todo o desenho da política do Biden é baseada na política do Brzezinski. E sendo assim, a preocupação principal dos Estados Unidos não é a China, não é o Irã, não é o mundo árabe, não é a Palestina. É a Rússia. E qualquer concessão que eles fazem, ou aparente concessão que eles estão fazendo no Oriente Médio, é preciso ter cuidado antes de dizer que os Estados Unidos estão perdendo
eles estão perdendo o controle de tudo. Claro, a Rússia realmente abalou a ordem geopolítica mundial, não só a ordem geopolítica do leste europeu. Mas isso não quer dizer que os Estados Unidos perderam completamente a sua posição no Oriente Médio. Pelo contrário, eles estão jogando um jogo que eles já conhecem e que eles já jogaram antes.